Ok, pessoal, dando continuidade nessa aula sobre o perfil do empreendedor dentro do contexto da terceira turma do ICT Academy 2023, o que nós vamos ver agora de prático, né? A gente falou muito sobre o preparo, sobre as condições, sobre as questões do empreendedor e o que a gente vai trabalhar a partir de agora em equipe. Eu vou convidar vocês a ir utilizando, pouco a pouco, uma das primeiras e talvez das mais importantes, justamente por ser uma das primeiras ferramentas dentro da discussão do planejamento e do preparo para o empreendedorismo. Essa ferramenta ela é chamada de missão, visão e valores. A ferramenta MVV, como a gente conhece, é uma ferramenta muito amplamente utilizada. Ela é uma ferramenta considerada basilar. Os pacotes de entrega de planejamento para o empreendedorismo, que são o primeiro passo para quem quer tirar uma ideia da cabeça e colocar no papel, para do papel levar para a realidade. Quando a gente está falando em planejamento, seja de empresa, seja de organização, o MVV ele é determinante. Por que o MVV é determinante? Porque quando a gente fala em missão, visão e valores, a gente está falando na construção de uma ponte entre o presente que você quer compreender, ou seja, sobre o imediato da sua ideia, do seu projeto, do conceito do que você quer constituir ou construir. E quando você está falando em uma visão, você está falando do futuro que você quer chegar, da onde você quer alcançar. Para isso, para que no meio desse processo entre onde você está com a sua ideia e onde o seu empreendimento deseja chegar como uma realidade no futuro, existe um conjunto muito importante de atributos, de elementos constitutivos, que são os valores. O que a gente está chamando de missão, visão, valores são parte de uma das mais importantes ferramentas de gestão que as empresas podem utilizar para definir uma estratégia de negócio. É a partir da missão, visão, valores, desse ciclo, desse instrumento de planejamento, e é o primeiro que vocês estão tendo contato aqui no curso, é a partir do ciclo do MVV que as empresas alinham propósito para promover a reflexão sobre o presente e o futuro. O que a gente está aqui tratando, portanto, é de um instrumento que ajuda a gente a elucidar, a dar nitidez sobre o que a gente chama de projeto. É um dos pontos de partida do empreendedor ou de uma equipe organizacional, tá? No planejamento se utiliza amplamente, a gente vai utilizar aqui. O que a gente está chamando conceitualmente, de forma bem concisa, de missão, visão, valores? Vamos lá. A gente está chamando de missão, visão, valores, a missão, o que nós fazemos e o que nós não fazemos juntos, como um retrato do presente, ou seja, a missão de uma organização é exatamente o que ela está realizando e pretendendo realizar no seu curtíssimo, no seu imediato prazo, tá? E é muito importante que a gente entenda que a missão é o lugar de onde a gente está partindo, para a gente chegar em algum lugar, que é justamente a visão. Se a missão é o que eu faço, e os valores são parte dos atributos que fazem eu ser alguma coisa, eu ter uma essência, a visão é o ponto de culminância onde eu quero atingir. Sucesso é algo que só se atinge quando se tem uma meta muito bem definida, uma ideia muito bem constituída para trazer saciedade e constituir a partir disso, ou para chegar nisso, melhor dizendo, uma mensuração efetiva de sucesso. O sucesso precisa ser mensurável. E a visão é essa expectativa, essa estimativa, como um passo da expectativa para a constituição do que eu venho a chamar de sucesso. Se missão é o que eu estou fazendo agora, visão é onde eu quero chegar. É o que eu quero atingir. E os valores são os atributos virtuosos, não os viciosos, e sim os virtuosos, ou seja, ligados às virtudes, às características que o meu time, que a minha equipe precisa viabilizar para que essa missão se torne uma visão,
para que o presente se torne o futuro desejado. Então, os valores, eles são atributos fundamentais que você precisa ter clareza, porque é nos momentos de dificuldade que tanto a missão, quanto a visão, quanto os valores, o time vai se segurar e vai ter nitidez, vai ser a bússola, o astrolábio, para que ele possa navegar na direção do sucesso. Quando a gente fala sobre... Perdão, voltou aqui, era para avançar. A tradução disso em ação é bastante simples. A missão se concretiza como um processo de operações, que é o dia a dia da empresa. É como a estratégia vira ação, como os indicadores são acompanhados no dia a dia, como os erros viram aprendizados, como a missão se concretiza num plano tático. Então, quando a gente vai desenhar o que é a missão, a gente precisa ter muito, mas muito claramente duas coisas. A missão não é necessariamente um sonho a se alcançar. A missão é a entrega de resultado, seja através de produto, seja através de serviço, que um time voltado para um empreendimento faz. Então, quando eu digo a missão da minha empresa é essa, eu não preciso sonhar o sonho impossível. Eu preciso traduzir de forma objetiva e prática como e o que a minha empresa vai entregar, a minha equipe, a minha organização, o meu time vai entregar um resultado. Então, a missão é algo que tem que ser descrito de forma muito objetiva e nítida. Não precisa ser floreado, não precisa ser adjetivado, não precisa ser algo complexo. É uma descrição. Esta equipe pretende realizar a entrega de serviços comunitários em prol de tal coisa. Um exemplo. Esta empresa tem por foco ser a mais competitiva e eficiente dentro do ramo de tal coisa. Esse é um exemplo da descrição do que é a missão. A missão é o objetivo, e o objetivo precisa ser objetivo. Vamos lá? Vamos olhar o que seria a visão. A visão é o olhar estratégico, né? Como a gente já falou, é o futuro. É o que define as perguntas que vão importar e o modo que a gente constrói as respostas. Então, assim, a gente conecta pessoas aos objetivos do negócio através de uma visão. Ou a gente conecta esse futuro ao presente através de um desenho do que eu quero fazer. Então, um exemplo descritivo, e todo esse processo do missão, visão e valores é baseado em descrições. Tá? Quando a gente está falando da missão, visão e valores, a gente está falando do seguinte: é o objetivo desta empresa em 2050 ser a referência global em tal coisa. É o objetivo desta organização comunitária ser importante e imprescindível em tal nicho de atuação até 2000 e tanto. São exemplos de visão. É um desenho nítido. Eu quero chegar aqui, em tal lugar, até tal momento. Bastante cravado. Como um corredor que diz, eu quero correr abaixo de 11 segundos na minha corrida de 100 metros. Ele vai perseguir essa meta até alcançar. É como, por exemplo, um time de futebol que vai dizer que quer ser campeão da Taça Libertadores ou da Champions League, tanto faz, do Campeonato Amapaense até 2000 e tal. Essa é uma visão. Uma outra forma de desenhar a visão, menos precisa, mas igualmente relevante, é você dizer: queremos ser a referência em empreendedorismo dentro do Amapá a partir do ambiente acadêmico. Esse seria um bom desenho do que um projeto como o ICT Academy pretende ser. Tudo bem? Vamos avançar. Vamos lá. E para a gente falar nos valores, o valor está muito relacionado ao processo de pessoas, tá? O valor define se a pessoa certa está no lugar certo, a sintonia da organização, a medição do desempenho a cada momento, a capacidade das pessoas crescerem. Então, os valores são a descrição dos atributos, das qualidades, eminentemente das qualidades, dos adjetivos necessários, dos elementos essenciais e quintessenciais importantes para a gente poder falar na chegada da missão até a visão. Então, se eu estou falando de uma organização social que presta
bons serviços para uma comunidade, eu tenho que falar em solidariedade, em solicitude, em prontidão, em respeito, eu tenho que falar em inclusão. São valores, são elementos desejáveis. Em momento algum, eu vou poder falar em excelência. Por quê? Porque se eu estou prestando um serviço comunitário para alguém vulnerável, eu não posso prezar apenas os excelentes. Por mais que a excelência seja algo desejável, se eu estou tratando como exemplo uma organização comunitária, eu não posso falar em excelência. Eu não posso falar em incentivar a competitividade entre pessoas que precisam de ajuda. E o empreendedorismo social é um bom exemplo de algo muito importante e, por sinal, muito recorrente no nosso país. A gente pode falar, já em outros ramos de atuação, como, por exemplo, o ramo hoteleiro, em que pontualidade é um atributo muito importante. Prestatividade é um atributo importante. Excelência, nesse caso, é um atributo importante. Então, é muito seletivo e a gente tem que ser muito cuidadoso quando a gente vai definir a missão e a visão, mas também os valores, porque são os valores que determinam, via de regra, os atributos, os elementos necessários para que, nos momentos de dúvida, os membros da equipe vão buscar e ali vão se segurar. E vão ser os instrumentos morais e éticos que vão fazer com que o trabalho prevaleça. Então, é muito importante saber escolher muito bem a missão, a visão e os valores. E, a partir de agora, esse segundo videozinho dessa aula vai deixar uma tarefa para vocês. A partir da sua ideia, é a primeira tarefa do curso. Preste muita atenção, porque essa tarefa vai conduzir todo o nosso trabalho ao longo dessa turma do ICT Academy. A partir da ideia inicial desse curso, eu queria que você se organizasse com outra ou outro colega, podem ser até 3 no máximo, e a partir daí vocês façam o seguinte: juntos, com as habilidades que vocês têm, que vocês trouxessem um rascunho para a próxima aula do missão, do visão e dos valores. Quer dizer, que vocês formassem times de 2 a 3 pessoas e vocês trouxessem para a próxima sessão um rascunho para que a gente possa olhar junto e pensar sobre o que vocês desenvolveriam como um plano de negócios. Não precisa ser algo capitalista, pode ser algo social, pode ser algo ecológico, pode ser um empreendedorismo de baixa intensidade de carbono, por exemplo. Não tem importância. O foco é que vocês utilizem essas ferramentas para compreender como se elabora um bom e objetivo rascunho, um bom manuseio do instrumento do MVV. Voltando para a gente olhar de novo. Vamos lá. O que a gente está chamando de missão? Missão é o presente do que eu quero fazer agora. O meu foco. Visão é onde eu quero chegar. É o meu objetivo estratégico, é o meu desejo de meta. E os valores são os atributos morais e éticos necessários para que a gente possa fazer esse desejo de futuro virar realidade sem perder a coerência com o presente. Tudo bem? Então, eu aguardo vocês. Estou à disposição no grupo do WhatsApp interno da gente para tirar dúvidas e agradeço muito a atenção de vocês nessa aula. Um forte abraço, uma boa tarde, um bom dia ou uma boa noite para vocês.